Lá vamos nós. Vamos ver se começamos aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue aqui nessa nossa live hoje. Começar aqui a nossa proposta hoje é falar sobre linguagem, falar sobre desenvolvimento infantil, falar sobre essas coisas deliciosas que a gente gosta tanto, né? Que a gente gosta tanto de ver, de fazer, de falar. Deixa eu ver se eu vou conseguir chamar aqui a Márcia, porque a gente estava cheio de dificuldades aqui para a gente poder conseguir. Ah, achei, ela entrou. Pronto, muito bom, muito bom. Pra gente falar com vocês hoje, né, Marcinha, sobre a ideia a gente poder falar. Conseguimos! Muito bom! Chegamos aqui. Gente, ó, a gente estava aqui tentando várias artimanhas e deu certo. No final dá tudo certo. Tô falando, quem sabe faz ao vivo, Márcia. O negócio aqui é melhor que Globo, menina. Facebook hoje é melhor que Globo. Definiu até a É, eleição, não vai definir outra coisa. é. Ó, vou aproveitar aqui que a gente está na página, vou compartilhar isso daqui, vou compartilhar na minha página pessoal, vou compartilhar no Bom Pra Cuca Paz, para a gente poder chegar em todo mundo e mais um pouco. Quem está chegando aqui com a gente, como é que tá o áudio? Como é que tá tudo? Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Estão conseguindo ver bem, de um jeito bacana? Vou compartilhar também na minha página pessoal, vou compartilhar. Quem puder passar para frente. Hoje a gente fala sobre linguagem e desenvolvimento, né, Márcia? Isso Essa é a aí. ideia, essa a gente poder falar. Então a gente tem uma ideia aqui de fazer uma live com vocês, de trocar algumas informações, de falar sobre o desenvolvimento infantil pelo viés da linguagem, né? Que eu acho que, no meu ponto de vista, eu sempre falo isso, que é a habilidade mais socializadora do ser humano. E a linguagem coloca a gente num outro status, né? Em termos de funcionamento global, em termos de desenvolvimento de humanidade, mesmo nesse sentido. E quando a gente vai tentar entender isso, quando a gente vai tentar entender como isso se desenvolve, eu acho que tem aí algumas questões que passam, né? Tanto na cabeça dos educadores quanto na cabeça dos pais, né, Marcinha? Que eu acho que é a ideia da gente poder entender o que é uma linguagem que venha a se desenvolver dentro do esperado e quais são as delicadezas que a gente tem que considerar aí sobre a questão da linguagem, quais são as antenas que a gente tem que levantar sobre a questão da linguagem. Mas temos aqui ninguém mais, nem quem menos do que Márcia Lazarotto Visoto para falar conosco a respeito disso. Márcia, fala um pouco de você, fala sobre o seu trabalho, da onde você vem, mulher, porque aqui é chique, esse bom pra cuca é chique. Fala para mim. Então, Dani, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Eu trabalho na ABD, né, na Associação Brasileira de Dislexia, e faço parte do CEDA, que é o Centro Especializado em Distúrbios de Aprendizagem, que é a parte de saúde dentro da ABD, né, que existem Uhum. essas duas frentes, a parte escolar e a parte de saúde. Então, a gente trabalha com intervenções, tá, desses pacientes. Bom, então vamos falar um pouquinho de linguagem, né? Que você estava falando, os sinais que a gente tem que observar. Bárbaro. Então, assim, o que a gente espera é que a partir de um ano a criança comece a falar as primeiras palavras, a Tá. partir de um ano. Entre um ano e meio e dois, a gente espera as primeiras frases, Que são tá? aqueles que a E gente chama de essas frases, palavras-frases, né? isso, e essas frases ainda têm uma dificuldade de pronúncia, ainda é esperado isso. Mas que até 5 anos a gente já espera que essas dificuldades sejam menores, que ela Uhum, consiga uhum. pronunciar melhor. Então, isso já é uma coisa para a gente ficar atento, tá? Se a criança não está conseguindo fazer uma pronúncia adequada a partir de 5 anos. Uhum, uhum. Ela pode não estar processando esse som, Tá. E daí a gente vai que começar tem a, então a falar do processamento auditivo em termos que mais tem a ver com a centrais, porque dislexia. isso, porque a criança quando ela faz ali, quando a criança nasce, um dos exames neonatais, né, dentro do ambiente hospitalar, por exemplo, um dos exames neonatais exigidos é o teste da orelhinha, para a gente ver Audiometria. se a criança é o teste da orelhinha nesse sentido, essa audiometria muito preliminar, digamos assim, para ver se a criança ela tem um reflexo
frente aos estímulos sonoros nesse sentido, né? Mas depois, para que a criança possa organizar, a linguagem é uma habilidade extremamente complexa. Quando a gente vai pensar em Uhum. termos de neurodesenvolvimento, a criança primeiro está rindo, né? Então, perto dos 2 meses a criança está rindo, perto dos 6 meses a criança está sentando, perto dos 8 meses a criança está engatinhando, perto do 1 ano, 1 ano e meio a criança está andando. Todo esse aparato se organiza de várias maneiras, inclusive para organizar a questão motora, a organização psicomotora da criança para saltar para a linguagem. A linguagem é meio que a E, cereja do bolo do neurodesenvolvimento. Então, essa uhum. arquitetura toda se organiza para sustentar algo absurdamente complexo que é a linguagem, que vai sustentar formas de pensamento, todas essas questões todas. Então, a criança ela Uhum. começa a soltar essa fala, e acho que uma coisa importante, né, Marcinha, quando a gente está falando aí em torno de 1 ano e pouco, que a criança está soltando essas palavras, e 1 ano e meio, 2 anos, as palavras, frases, eu acho que é interessante a gente considerar que tudo isso tem que ser por uma fala intencionada. Porque a criança ela consegue repetir, né? Ela consegue imitar o que a gente fala, Isso. mas a criança ela tem que conseguir ter a intenção dessa comunicação, né? Quando ela está falando essas coisas, porque senão a gente vai cair para outras questões e levantar outras antenas aí, nesse Sim, sentido, se a né? criança começa, se ela só fala repetindo, de uma forma que ela não tem intenção, a gente já está falando de uma outra coisa, né? Que De uma não é outra coisa que dislexia. às vezes vai cheirar, exatamente, que foge da questão da dislexia, vai Autismo, cheirar às vezes alguma coisa, isso, dentro de um espectro autista, coisas do gênero assim. Então a linguagem, ela, se você percebeu que tem alguma coisinha que ela você diz tá. sobre você, como está funcionando o teu cérebro. Exato, exato. E acho, ela declara, né? Assim, não só a fala, mas a linguagem. Se a criança está entendendo, se a criança está respondendo aos comandos que são processados, emitidos, né? Isso. Todo esse conjunto de informações, ela declara a linguagem, tanto a linguagem compreensiva quanto a linguagem expressiva, o que a criança entende, o que a criança reproduz, declara para a gente como é que a criança está sendo capaz de se desenvolver, cerebralmente falando mesmo, é isso que você está falando. Mas então, Isso. quando a gente está E falando, daí, por exemplo, fala, fala. quando a gente fala nesse processamento auditivo que a gente está falando, então, ele significa o quê? A criança ouve, ela tem, quando ela E vai fazer um teste de audiometria, está normal, mas ela não processa, tá? Que é cortou para mim, exatamente ela o que tem não processa a informação, é isso? ela não processa a informação, esse estímulo auditivo, né? Ela Uhum. ouve, mas lá dentro ele se perde, ele não entra na caixinha. Quer dizer, quando ela vai acessar, ela não tem esse registro desse som. Isso, então assim, a compreensão desse som, como é que ela faz, né? Então assim, se uma criança não consegue ter nesse processo, porque é um passo a passo, quando a gente começa a entender a audição, né? A criança captar o som em termos auditivos é o primeiro passo para que ela possa organizar mentalmente essa construção da linguagem, né? Essa questão toda que a gente está falando. E, Então é capaz dela ter esse tá. primeiro passo, mas talvez os passos seguintes fiquem meio atropelados, meio truncados, daí o processamento se perde. Então é tanto dela entender talvez alguns estímulos sonoros, me corrige, né, na questão do processamento. Então, se ela distingue um som do outro com facilidade, se ela distingue, por exemplo, um som que está aqui em relação a um som de fundo, se ela consegue ter essa clareza, se ela consegue prestar atenção Travou a nesse imagem sentido. aqui. Então Uhum. voltou, se ela consegue prestar atenção, por exemplo. Então, assim, ops, a Marcinha caiu. Vamos ver aqui se ela volta. Deixa eu puxar ela de novo. Adicionar ela de novo. Voltando. Dududu. Voltando, Voltou, voltando, viu? Não tem problema aqui, menina. é, Esse negócio, esses nossos satélites aqui, nesses momentos, eles. Acho que em alguns momentos eles caem, assim, impressionante. Mas pensando voltamos, nessa questão, voltamos. então, desse passo a passo da linguagem, ouvir é o primeiro passo, mas puxar a memória de alguns sons, discriminar um som do outro, prestar atenção nos sons e prestar atenção num som que tem que ser mais importante em relação a outros, tudo isso faz parte do processamento. Então, acho que uma Isso. coisa que chama atenção, por exemplo, uma criança que às vezes tem falhas no processamento,
que é uma das questões que marca aspectos associados à dislexia, e acho que, aqui, Márcia, me corrige, toda criança que tem uma alteração em processamento auditivo central não é necessariamente uma criança considerada disléxica, tá certo? Não, Então, não, processamento não. auditivo, Porque mas assim, a toda criança avaliação, disléxica apresenta alteração em processamento auditivo central. uma, a É maioria, isso? sim, sim, porque assim, Tá. o problema do disléxico é esse, é exatamente esse processamento do som, né? Porque Uhum, assim, as letras, elas têm nomes, assim que a gente uhum. aprende a ler. Então tem A, B, C, mas elas têm sons. Isso. B, K, D. Isso. Então, na hora que eu falo a letra F, é o nome da letra, mas o som é F. Na hora que eu falo a Uhum. letra G, é G. Letra C é K. Então, você vê, é uma habilidade muito, muito sutil, né? Isso, isso. E daí a gente tanto juntar essa informação é, visual quanto essa informação auditiva, sonora, é a junção desses elementos, né? Então, a gente entendeu o processamento auditivo da informação, processamento auditivo central, que é essa coisa mais cerebral, que vai Isso. além da escuta. Do mesmo jeito que a gente poder entender o processamento visual da informação, E né? Porque então a gente tem o outro, assim, a criança às vezes ela vê bem, então oftalmologicamente ela está preservada, mas às vezes ela pode ter uma alteração no processamento mental dessa informação processamento visual, visual. no processamento Isso visual, daí já é uma outra exatamente. parte. Já é uma A outra gente faz a parte. Então, avaliação. a linguagem ela compõe tanto essa parte verbal e auditiva, quanto também essa questão visual nesse sentido, né? Sim. Então, se a gente vai pensar em termos de linguagem, não só de fala, não só de escuta, né? Não só de audição, não de escuta, mas de audição. Então, a gente está Não é um. juntando, exatamente. Então, a linguagem é tão complexa que ela aciona o cérebro inteiro para poder acontecer. Isso, exatamente. E assim, em relação à minha área, que é a dislexia, a Isso. parte do cérebro é o lado esquerdo, Uhum, que é uhum. responsável pela linguagem, Para a maior tá? parte das pessoas, né? Isso. O disléxico, ele vai usar o direito, porque ele tem um transtorno lá. Então, era uma coisa que estava certinho para que funcionasse, por algum motivo, por isso que é um transtorno neurobiológico, por Uhum, alguma questão. Isso a gente está falando em dislexia de desenvolvimento, não adquirida. tá. Desenvolvimento é aquela que a criança está aprendendo a ler, está indo e não vai. Uhum, uhum, uhum. Então, aí por conta dessa plasticidade cerebral, o disléxico vai usar o lado direito. Então, ele demora mais, ele é mais lento, ele faz um esforço muito maior para ler. Tá, entendi. Então, uma questão também que vai envolver essa questão da linguagem vai esbarrar aí na questão da leitura e da escrita, que muitas Sim, vezes é o momento em que a gente vai captar essa questão da dislexia, né? sim. Então, talvez então assim, a gente tem alguns sinais de alerta para a questão do desenvolvimento da linguagem, como a gente estava falando. Então, esperar que a criança fale as palavras em torno de 1 ano, esperar que a criança solte as palavras-frase em torno de 1 ano e meio, 2, esperar que a Isso. criança tenha um Tem uma processamento pronúncia ajustado. melhor. Isso, que ela Isso. ajuste a questão da pronúncia, até mesmo da questão da prosódia, todos os elementos da linguagem bem ajustados, até mais ou menos ali Uma 5 anos de questão idade. importante é a rima, porque o Uhum, disléxico dificilmente ele entende a rima, né? Que são palavras diferentes com o mesmo som isso, final, né? Mas o isso. cérebro só entende isso se você consegue entender que uma palavra é feita de pedaços, de sílabas, né? De sons. Então, por isso que o disléxico ele dificilmente entende rima, porque ele precisa Uhum. desmembrar, cortar essa palavra. Tá. E daí todo esse conjunto de elementos, estando ali mais ou menos processado, organizado, né, fala a favor de um desenvolvimento ajustado da linguagem. Mas se a gente tem algumas dificuldades no meio do caminho, vamos levantando alguns sinais de alerta e vamos começar a buscar algumas formas de até mesmo avaliação e intervenção precoce, porque daí a gente Com endireita as coisas certeza. antes da coisa poder acontecer. Mas Isso até já mesmo tem para a sido. gente poder considerar a questão de um diagnóstico, né? Então, assim, o Bom para a Cuca, a gente fala muito mais da questão da promoção do desenvolvimento, da saúde. Então,
Mas para a gente poder pensar na questão de um diagnóstico, por exemplo, no caso de uma dislexia, que é um dos transtornos possíveis de linguagem, tá certa? A gente vai poder falar isso quando isso se consolida mais na fase da aquisição da leitura e da escrita. Então, antes Isso. disso, eu não posso estar falando de um quadro de dislexia. Eu posso falar de sinais de risco. Isso, a gente fala que é um risco para a dislexia, né? Então, Uhum, por exemplo, lá na BD, a gente avalia a partir de 8 anos, né? uhum. Porque ela já foi exposta a uma alfabetização. Mas essas menores que vão e a gente já começa a observar. São crianças que têm dificuldade para discriminar formas, Uhum. discriminar cor, né? Que pode passar por aquele processamento visual que também pode culminar num quadro da dislexia. Então, a dislexia ela é um quadro Então, a plural, que gente tem tem que várias agir causas certo. possíveis. Claro, tem várias E, causas possíveis nesse sentido. Então, e, pensando aí na questão da dislexia, que eu acho que é um transtorno em voga, que é um transtorno que educadores e pais devem prestar atenção, porque o nosso mundo é um mundo muito letrado. Colocar a criança, e daí assim, quando você consegue compreender, eu acho que tem alguma coisa acontecendo, você vai promover uma relação de ensino-aprendizagem numa qualidade, num afeto positivo muito melhor estabelecido, né? Aspectos associados à autoimagem, ao autoconceito, que eu acho que são promotores muito mais associados a uma saúde mental. Eu falo que um dos grandes problemas da dislexia é uma depressão consequente da dislexia, porque a criança tem uma sensação de invalidez, uma autoestima muito rebaixada pela ineficiência em algo que é tão esperado e tão exigido dela durante esse período escolar da alfabetização. Eles não dão conta mesmo e o sofrimento é muito grande, né? Da criança, do entorno da criança e tudo mais, assim. E a proposta de você poder entender, poder intervir, eu acho que muda essa chave para um outro lado. Empodera essa criança de que ela é capaz de fazer alguma coisa, ajuda essa escola a criar estratégias que são funcionais. Então, recorrer a uma instituição como a ABD, como a Associação Brasileira de Dislexia, eu acho que promove aí um ganho muito significativo, né? E daí, Marcinha, pensando num outro lado, para a questão além do diagnóstico. Então, considerando, então, por exemplo, eu aqui, Dani, tenho o meu TEL de 8 meses de idade, né? Tentando estabelecer uma comunicação, assim, cada vez mais clara a intenção da comunicação dele. Ele ainda está tentando sistematizar o som que ele vai usar para poder adquirir algumas coisas. Está aparecendo. No meu ponto de vista, o primeiro é mamã. Né? O primeiro é mamã, ninguém tira isso da minha cabeça, tá lá, ele tá começa bom. mamã, mamã, ele me vê, vem um mamã. Eu não sei se é mamá, eu não sei se é mamã, mas tá tudo certo, para mim é mamã do mesmo jeito. É um Mas daí, nenê. tem função ali, tem função e me convoca e eu tô dentro. Mas ali, por exemplo, assim, quando a gente está pensando no desenvolvimento da linguagem, me corrija se eu estiver errada. Eu entendo que talvez um dos principais estimuladores da promoção da linguagem é a modelação vinda, por exemplo, de um adulto. Então você tem que ter um adulto que é um bom comunicador, um bom emissor ali nesse sistema. Então, um adulto que está o tempo todo conversando, trocando, estimulando, né? É alguém Falando que a vai palavra de uma forma correta. certa, não ficar aquele Isso. tate do tate. Isso, porque assim, é natural que a gente venha tentar a criar formas afetivas de comunicação com o bebê. Mas isso não significa que você tem que ficar distorcendo a linguagem para esse bebê o tempo todo. Né? Assim, então, Não você mesmo. falar assim, olha, falar, você quer a chupeta, você quer a mamadeira, você quer. Isso, Isso, assim, isso. então, né? Porque não precisa falar pepeta, não precisa falar, não sei, outras formas, é que eu nem sei, nem posso me viciar, Mamar, né? Isso, assim, nesse sentido. Para a gente poder talvez construir mesmo, né? A criança começar a construir esse conceito linguístico mesmo, da repertório, maneira mais ajustada, repertório. de repertório. Eu acho que é isso mesmo, né? Tanto em termos, o vocabulário vem lá na frente, mas ela poder criar sons de forma correta, codificar de forma correta, porque a informação partilhada vai vir essa informação ajustada, né? Então, a gente poder estimular as vias mais efetivas de estimulação da linguagem
talvez a gente possa considerar por aí, né? Vamos falar com as crianças usando as palavras, claro que com toda uma carga afetiva. Existem outras formas de dar afeto na comunicação, né? Então, o tom de voz que eu uso, a expressão facial que eu uso embutida no processo, junto com a palavra correta, passa amor do mesmo jeito, né? Passa coisa guti-guti do mesmo jeito, assim, né? Sim. Entende? Então, isso que você falou é super importante mesmo. A gente usar as palavras corretas, a frase, porque Uhum, ela vai aprendendo, né? Porque assim, a fala da gente é uma coisa que a gente vai aprender a língua materna de uma forma natural. Se eu uhum, tenho um cérebro funcionando tudo certinho, com a parte neural, tudo ligadinho, né? Então é uma uhum, coisa que é natural, diferente da escrita, Dani. A uhum. escrita, eu preciso ensinar meu cérebro a ler, porque ele não foi feito para ler. Eu preciso Isso é um comportamento, ensinar isso é algo aprendido, tá? isso, tá? Exato. Então, assim, muita coisa que a gente lê, né, a gente vê em literatura é isso. Eu já vi frases assim, que a gente falar é inconsciente, ler não é. Tá, Eu preciso tá. aprender a ler. É um Então, comportamento nesse sentido, exatamente, é claro. aprender o som das letras, que as palavras Tá. são feitas de sílabas, as sílabas de junção de letras. Eu preciso ensinar. Então, aquela velha Exato. cartilha, que é o que a gente usa na BD, aquela Uhum. cartilha que todo mundo acha que está ultrapassada, caminho suave, não é que a gente usa lá, a gente tem Isso, a própria cartilha. Mas precisa ensinar o babebi é bobu. isso. Isso, exatamente. Então, porque isso é um comportamento, isso vai sendo aprendido. Existem algumas formas de se aprender isso, né, Márcia? Acho que assim, existe a questão silábica fonética, existe a forma fonética, desculpa, grafema fonema, a forma E fonética. Então, assim, existem algumas formas, algumas alternativas para a gente poder travou. alfabetizar uma criança. Tá me ouvindo? Voltou? Estou ouvindo, eu não estou ouvindo, mas. Tá. Não, eu tô te vendo aqui. A live pra gente tá aparecendo bem aqui. Mas então, só pra gente poder Então considerar, tá. né? Então, quando eu tiver uma criança que esteja chegando aí, vamos voltar, que a Marcinha caiu de novo. Peraí, vamos puxar ela aqui de novo. Puxando ela. Vamos. Vamos lá. Tô vendo que você tá aqui, Marcinha. Vamos ver se você consegue, se a gente consegue te puxar. Aí, Pronto. voltou. Voltou. Ó, viu? Nosso santo é forte aqui, gente. O santo do bom pra coco. Tô falando. Ele é forte, a gente consegue aqui resgatar. Mas daí, por exemplo, então pensando, né? Indo um pouco além até mesmo dessa fase da primeira infância, acho que tem algumas perguntas que eu quero te fazer, né? Que eu acho que são Vamos ver. interessantes para a gente poder considerar. Uma delas é a questão, por exemplo, da fase correta, entre aspas, para a questão da alfabetização. A gente vem aí numa remodulação do sistema, né, com a BNCC, com a Base Boa, Nacional boa. Comum Curricular, para o pessoal que é educador está super integrado, super inteirado no que é isso, o pessoal que é pais, a partir do ano que vem a gente tem uma mudança curricular importante na educação das nossas crianças, onde a gente tem aí novas diretrizes que vão cursar desde a educação infantil até o final do ensino médio para os nossos filhos. Então, a gente teria eixos, por exemplo, que vão cursar aí a promoção da aprendizagem e tudo mais, né? E uma das coisas que se busca aí é uma reconfiguração, uma realocação da questão da alfabetização, talvez puxando um pouquinho mais para baixo nesse É, sentido, né? No momento em que a gente está falando, talvez, e vai me corrigindo, né? A gente está considerando que talvez perto dos 5, 6 anos de idade, essas crianças têm que estar sendo mais instrumentalizadas para estarem mais prontas, digamos assim, para essa questão da alfabetização, mas é um momento sim. em que a questão até mesmo dessa consciência fonológica, que é o que você Isso. está falando, né? Que então é a criança ter um ajuste maior na pronúncia das palavras, assim, então é um momento em que a criança desenvolve a atenção com mais qualidade, neuropsicologicamente a atenção está dando um salto qualitativo aos 5 anos de idade. Nesse momento, ao prestar atenção na atenção, né, saber mais da atenção, a criança também consegue prestar mais atenção no que ela está falando. Então ela consegue falar, não, é saber que ela está falando correto, ela ajustar
a fala dela, prestando mais atenção naquilo que ela está falando. Nesse momento, eu estou consolidando muito mais a questão fonética. Colocar a criança nesse momento para mergulhar nessas bases da alfabetização é delicado, não é? Sim, sim, sim. Independente do certo ou errado, mas é delicado. Sim, então, é por isso que ela tem que fazer uma pré-escola que estimule exatamente esses sons, essa discriminação visual, tátil até, né? Porque você Uhum. vai desenvolver E parte do cérebro, né? Como um todo. É, então é super importante a pré-escola, né? E E assim, daí na a minha pré-escola, opinião, talvez com eu acho uma. que criança fala. Não, fala a sua opinião, criança. Então, na minha opinião, eu acho que porque eles querem parece que puxar sempre para mais cedo, né? Essa alfabetização. Eu acho assim, pelo que a gente vê, o cérebro ele está pronto com 7 anos, 6, 7 anos, né? Então, assim, um cérebro que Exato. está tudo certinho, ajustadinho, que tem toda essa parte conectada na parte de Uhum. linguagem, ela é uma coisa que vai desenvolver tranquilamente. A criança vai passar por aquilo de uma forma tranquila, gostosa, que é uma delícia você ler, né? Exato, exato, exato. Abre E a eu tive essa vida, né? experiência, e é assim, a Ana ela começou a ter um contato por uma curiosidade dentro de um modelo construtivista que era a escola de educação infantil que ela estava, colocavam as crianças muito para funcionarem conforme a demanda, né? Conforme o desejo. E daí era uma sala ali que tinha um desejo leitor importante e tinha uma educadora que tinha um jeito muito lúdico de construir essa questão toda com as crianças. Trazia muito a consciência fonológica das crianças para elas poderem associar o som ao que esse som podia representar nos grafemas, nas Fonema-grafema. imagens. Isso, exatamente. Então ela começou a brincar e ela contava história mesmo. Ela brincou, a Renata Cavalcante é maestral nesse sentido, ela brincou com as crianças e as crianças chegaram muito, muito. Mas daí, assim, no momento em que eu vi a Ana começando a ler, eu comecei a colocar a Ana para ler em casa. Falei, vamos ler Sim. livro, lê essa palavra aqui, lê essa palavra aqui. Ela, não, mãe, tô cansada. Eu falei, lê, larga a mão de preguiça, vamos ler essa. Cheguei para Renata, falei, Renata, não tá certo, minha filha não quer ler, não tá bom, ela não tá sabendo. Ela, Dani, ela não tem que saber, ela não tem que saber nada. Eu falei, não, eu sei que ela não tem que saber, mas como é que a Ana não vai saber? Assim, ou seja, eu estava toda frustrada porque era uma demanda minha. Não era uma necessidade Sim. da Ana, não era uma exigência do contexto escolar. E isso é uma coisa que eu acho que os pais distorcem muito. A gente tem tanto desejo, tanta ânsia de, né? E inclusive de não ver defeitos nesse sentido, falando aí da questão subjetiva materna, agora meio que bom para Cuca Paz, nesse É. sentido que eu enfiei os pés pelas mãos. Daí ela falou assim: ah, por que você não começa a brincar? Ah, vê uma placa na rua e começa, pare, né? Uma hora ela vai começar a soltar Aham. isso sozinha. E daí começou a vir. Eu falei, tá bom, vai, vamos desacelerar aqui, tudo bem. Começou nessa brincadeira, ela começou a se interessar, a ter uma curiosidade por essa informação gráfica, que era a letra, e daí isso começou a tomar um outro significado, começou a ter uma outra forma. Mesmo agora no primeiro ano, que ela já está fazendo uma leitura silenciosa, que ela assim, mãe, para, eu estou lendo na minha cabeça, coisas do gênero, assim, ainda a gente faz um pouco de leitura compartilhada, eu leio um pouco, ela lê um pouco, Isso. para não ficar Aham. nessa coisa pesada o tempo todo. Eu tive uma aula ali, eu acho que com a educadora, e tive essa aula de novo com a professora alfabetizadora dela do primeiro ano agora, que também deu uma aula nesse sentido, assim, tipo, vai acontecer e está acontecendo, né? Calma, vai acontece. Então, eu acho que a gente esperar um pouco essa consolidação de algumas etapas, entender um pouco o tempo da criança, e talvez eu acho que com essas questões da BNCC começassem a pensar como é esse processo de alfabetização. Não tem que ser um processo estanque, fechado, onde a criança saia alfabetizada da educação infantil. Talvez a Com questão da certeza. alfabetização seja muito mais ampla do que a gente imagina. Acho que tem que ser muito discutido isso para ver como isso vai ser estabelecido, para não ter aí problemas nesse sentido. E outra questão que eu queria te trazer, Marcinha, e daí assim, porque eu tenho pouco conceito formado a respeito disso, é a questão do bilinguismo, né? Hoje em dia, na classe média alta, tem um incentivo muito grande a uma educação bilíngue, com todas as questões que isso implica, ou até mesmo a apresentação precoce da segunda língua para a criança.
né? Uma das minhas grandes preocupações era não apresentar uma segunda, não apresentar entre aspas, assim, a Ana não ter uma segunda língua antes de uma sistematização um pouco maior da questão da linguagem. Então, antes dos 3, 4 anos de idade, a Isso. Ana nem brincava de outra língua, de uma segunda língua. Depois disso, quando eu vi que ela era uma comunicadora mais eficiente, e até mesmo isso coincidiu com o momento em que a escola começou a apresentar, mas também de maneira muito lúdica, muito despretensiosa, aí fluiu, e daí, até onde eu sei, assim, tem algumas delicadezas para o bilinguismo. Se a criança tem alguma fragilidade em termos de linguagem, o bilinguismo é delicado, não é? Isso, assim, por exemplo, para o disléxico, falando em dislexia, é difícil para ele uma segunda língua, principalmente Uhum. Oi, voltou. daquilo que ele. Oi. É, então, Oi. ele aprende até a falar, mas a escrita para ele é difícil, o inglês, Uhum. tá? Inclusive, na Uhum. BD, existe um método para alfabetização em inglês, para a criança aprender Ai, que inglês. bárbaro. Oi. Deixa eu ver a Marcinha aqui. Oi. Volte, 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 volte. Oi, 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 agora voltou. Agora voltou. tá aqui. Tá. Então, eu falei que na BD existe um método, lá que tem um professor que trabalha com isso, porque o disléxico tem dificuldade para aprender inglês, tá? Uhum, uhum. Agora, em relação às duas línguas, o importante é que ela seja alfabetizada em uma, que é a língua materna, a que Tá, ela que é a língua tá. de... E aí, depois Uhum. de consolidar isso, entrar com a alfabetização de uma outra. Mas a gente pode, por exemplo, se você tem se você fala uma outra língua, você pode conversar também com a criança mesmo pequena. Importante que vai estimular. Tá, O cérebro já vai perceber um outro tipo de som. Mas na alfabetização escrita, tem que alfabetizar em uma, esperar tá. consolidar para daí Consolidar entrar. uma, tá, então acho que isso é interessante. Então, assim, mesmo a criança que tem alguma dificuldade de linguagem, pelo menos na questão da dislexia, né, talvez não outras questões, não outras alterações de linguagem, mas na questão da dislexia, se tem algum sinal de risco de dislexia, talvez possa ter essa comunicação falada, talvez ela possa se estabelecer dessa maneira e aguardar, então, um pouco para a questão da alfabetização, da questão escrita mesmo, né, nesse sentido. Então, eu acho que é uma coisa interessante da gente pensar. E daí, Marcinha, por exemplo, assim, se alguém precisar, se alguém tiver interesse de buscar uma avaliação via ABD, via SEDA, como é que faz? Como é que as pessoas têm que chegar? Como é que as pessoas podem procurar? Como é que isso acontece? Me ouviu? Ouvi, ouvi. Então, sim, eu vou explicar. Agora, uma coisa que você estava falando, só para a gente pegar esse Hum, gancho, tá, então, assim, a criança ela tem o tempo dela, mas a gente espera que ela esteja lendo com uma fluência até entre 7 e 8 anos. Você começa a observar que ela não aprende, ela parou ali, aí vem o professor, em algumas vezes ele pode falar, calma, calma, calma que uma hora vai dar um start, calma. tá, Então, isso é uma tá. coisa que a gente vê muito na BD, não dá start Isso, nenhum. Quer dizer, a gente já vê que já tem uma dificuldade que ela podia ter vindo antes exato. já, e aí vai esperar até 10 anos, 9, 10 anos. Isso, que Então, é daí uma você está coisa que a perdendo a gente. janela de, assim, a gente tem uma janela muito significativa e muito importante para a consolidação da linguagem, né? Tanto da Isso. linguagem falada quanto da linguagem escrita, que vai até mais ou menos 9, 10 anos de idade, que é o que você está falando. Se a gente Isso, se a perde essa partir de janela de 8 anos, oportunidade, a gente precisa ficar atento, viu, Dani? Então, você isso, vê que a partir de 8 anos não está com uma fluência de leitura, tem alguma coisa aí, tem que ir atrás. E o tá, professor, ele tem vai que ir atrás, acalmando, né? Calma, vai dar claro. uma hora vai, mas não vai. Tá. É Então, uma acho que é coisa que a importante os gente vê na educadores BD. estarem atentos a isso, né? Porque eu acho que é natural eles Isso. tentarem criar uma conexão afetiva positiva com a situação, mas é uma linha muito tênue entre essa proposta, assim,
uma proposta que é apaziguadora nesse sentido, né? Para a gente não, também não hiperpatologizar tudo, porque eu acho que é um cuidado importante, mas Lógico, uma lógico. avaliação bem feita não é uma patologização. Uma avaliação bem feita é muitas vezes uma forma da gente tirar uma patologia da frente e trabalhar Isso, a e gente precisa ganhar entender o que tempo. está acontecendo, né? Porque a Exatamente. criança está Então, sofrendo, ela está sofrendo, ela está isso. vendo os amigos lerem, ela não Isso. E entende, outra né? coisa que eu acho que eu pego muito no consultório é a dificuldade, às vezes, na consolidação da escrita. Então, seja no momento, então, por exemplo, a alfabetização aqui no Brasil, ela vai evoluir da letra bastão para a letra cursiva, né? Fora do Brasil, vai da letra E bastão para a letra imprensa, muitas vezes. tem As isso duas têm um também, grau é. de dificuldade muito parecido. Mas o que que acontece? Eu pego muitas crianças em vários momentos, lá com 10 anos de idade, 12 anos de idade, que, como elas não apresentaram, e daí é uma questão que eu acho que em alguns momentos passam por alguns modelos educacionais, inclusive o modelo construtivista, que daí assim, como ele é mais extensivo, como ele é mais permissivo nesse sentido, ele permite a sustentação, É. às vezes, da letra bastão, caso a criança não consiga migrar para a letra cursiva ou para a letra de imprensa, nesse sentido, e chega um momento em que a criança não evolui para a letra cursiva e fica numa letra híbrida, fica numa letra que mistura as duas O coisas. Isso disléxico, às vezes é um o anúncio, disléxico, porque isso pode passar por uma questão da dislexia, isso às vezes pode estar anunciando alguma falha no sistema percepto-motor, na consolidação, que pode é ser uma uma base da dislexia, mas disgrafia, que né? também, exato, que pode passar por outras questões, uma disgrafia ou até mesmo pode estar anunciando outras Uma questões que passam um pouco, desortografia. que vai além dessa questão, né? Então, assim, são pequenos sinais, às vezes, que a criança, por estar numa fase de franco desenvolvimento, tende a ajustes, né? Então, a criança tende a Sim, ajustes da linguagem, tende a ajustes da escrita, tende a ajustes do que for, nesse sentido. Mas há um custo para isso, né? Assim, então, eu falo que é como se a gente tivesse que, às vezes, dirigir numa estrada esburacada. Toda vez que, é, assim, a criança ela vai, né? Mas toda vez que ela tem que passar por aquela via, ela ou vai ter que desacelerar perto daquele buraco, ou ela cai e a roda amassa perto daquele buraco. Então, assim, se a gente puder entender onde está o buraco, recapear de uma maneira um pouco mais eficiente aquela via, né? Porque tem um sinal de alerta para alguma alteração de linguagem, que a gente não precisa comer bola, não precisa deixar levando isso daí para frente, porque levou para frente uma alteração de linguagem, o bicho pega, né? Vai exatamente. Por isso truncar o tem que ser uma desenvolvimento em avaliação algum momento ali na frente, vai truncar. vai. Então, e por isso que tem que ser feita uma avaliação muito bem feita, né? Porque não é só um especialista Exato. que vai fazer esse diagnóstico. Então, tem que ser uma avaliação Isso. maior, né? Que são esses Isso. Então, aspectos que que eu você acho que é uma falou. das Então, coisas fantásticas da ABD, né? A avaliação, então, na ABD, eu acho que ela acontece como uma avaliação multi e interprofissional, né, Márcia? isso, é uma avaliação cumprida. Então, ele vai passar por uma avaliação neuropsicológica, que mais? Fonoaudiológica, lógico que é o Fonoaudiológica. principal, né? Processamento. E aí a gente vai pedir uma avaliação de processamento auditivo, que é feito lá dentro da BD, a gente também tem profissional para fazer. A gente vai pedir um processamento visual, que é feito fora, que aí também é um Uhum. especialista que faz, porque é o processamento, Eu, quer ad- dizer, o cérebro processa a imagem, não se ele está enxergando bem, só isso, tá? eu trabalho muito, eu tenho um optometrista muito querido que eu adoro, qualquer hora eu tenho que E, fazer uma live com ele, que é o Fernando super, Nassif. Qualquer hora tá? dessas a gente traz o Fernando Nassif aqui, Muito para bom, a gente poder falar um pouco sobre processamento visual. Quando eu muito cheiro alguma coisa, eu mando para o Fernando, porque eu acho isso. que Nossa, é um assunto muito legal. E aí a gente pede uma avaliação neurológica também, para a gente uhum, afastar qualquer outra possibilidade da criança não estar lendo e escrevendo, né? porque Então, isso dislexia é um daí. diagnóstico de exclusão, né? Se a gente for pensar isso, a gente Isso, excluindo todas as outras questões, é que a gente vai poder começar a construir cada vez mais. isso, isso, exatamente, porque se é uma criança, por exemplo, eu atendo uma menina de 10 anos que ela veio, agora ela refez, ela veio sem o diagnóstico, a gente pensando também numa dislexia,
e a gente viu que ela tinha dificuldade do lado esquerdo também, com todas as avaliações que foram feitas, só que ela tinha de uma avaliação neurológica, ela tinha um foco, ela tinha uma epilepsia, Uhum. foco exatamente na área de linguagem. Então, ela não é disléxica, tá? Essa dislexia que a gente está falando que é de desenvolvimento. Ela Uhum. adquiriu, né? Uhum. Uhum. Exato. Tá? E Exato. assim, o Daí é diagnóstico que diferente. a gente faz é da dislexia de desenvolvimento, aquela que você nasceu com ela, aquela Ah, genética. Por isso que é por exclusão. Tem que ser tá. E feito daí uma para chegar na avaliação e ABD? muitas vezes. Isso, para chegar na BD, a gente só tem uma unidade, a gente está no Sumaré, né? Aí a pessoa tem que ligar, agendar um horário, os pais vão lá, colocar, a gente vai fazer uma anamnese grande, entender toda essa dificuldade, é feita essa avaliação, que demora também, e no fim é feito um laudo, né? E aí agora a gente tem o CEDA há 3 anos só, que a BD tem 35 anos, o CEDA tem 3 anos, Tá. né? E que a gente agora trabalha com intervenção, porque a gente não tinha, né? Acabava o diagnóstico, acabava. Então agora a gente tem os profissionais, que eu faço parte do SEDA, eu fiquei Vai. na parte de diagnóstico há 15 anos. Eu trabalhei durante Tá. 15 anos e agora eu estou na parte Exato, de exato. que eu adoro. Então, assim, no SEDA, então a gente tem fono, tem psicopedagogo, neuropsicólogo, tem psiquiatra, tem que mais? Neuro. Então a gente tem essa parte de saúde lá, Bárbaro. né? Aí a gente vê qual é o encaminhamento que é feito. E a criança, ela passa lá às vezes passa uma tarde lá, em 3 horários, aí passa comigo, passa com a fono, né? Já passa a gente tem o Uhum. musicoterapeuta também, a gente tem TO, É bárbaro, aí gente. Eu sou dependendo do fã do caso, né? trabalho da E não é BD, só né? dislexia, tá, Dani? Isso. São distúrbios de aprendizagem, né? A gente trabalha com TDAH e com TEA também, né? Do transtorno do espectro autista. Tá. Legal, legal. Então, quem precisar, basta estar entrando em contato. Tem tanto atendimento gratuito quanto atendimento privado, certo? Isso. E assim, a pessoa vai passar numa triagem e aí ela Uhum, vai entrar numa relação socioeconômica, que é feita lá com a uhum. outra parte, não sou eu. E aí eles passam os valores, mas é tudo enquadrado de acordo com a parte socioeconômica, tá? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Então, é muita coisa, né? Eu acho que é muita coisa. Te Eu vou agradeço mais falando. uma vez. Não, é É um excelente. assunto Imagina, isso gostoso. é tudo que eu gosto, né, Márcia? Falar é comigo mesmo, né? Ah, Não tem é. problema. Essa área é uma Ó, delícia. é uma delícia, é uma delícia. Então, olha, eu queria agradecer muito o pessoal que passou por aqui, ó. O pessoal que foi passando, eu nem consegui falar com as pessoas que foram passando, mas a Nereida passou aqui, a Fernanda passou aqui, a Luana passou aqui. Gente, obrigada pela Luana, atenção. Isso que eu tô vendo aqui dentro do Bom Pra Cook Edu. Depois eu vou estar vendo direitinho quem passou nas outras. Qualquer pergunta que for aparecendo, eu vou te remetendo, ou a gente vai trocando, a gente vai trocando ideias, né? Quem precisar, quem puder, passa essa informação para frente, marca as pessoas que você acha que é importante saber esse tipo de informação. Então, um educador dentro da sala de aula tem que saber esse tipo de informação. Os pais que têm algum filho sobre nessas fases do desenvolvimento, é importante a gente entender, é importante a gente entender sobre o que a gente espera que aconteça para a gente poder fazer alguma coisa, caso alguma coisa exija a nossa intervenção de alguma forma. Isso pode fazer muita diferença, né? E daí com passa para certeza. frente, né, Marcinha? Compartilhem, propaguem essa live, coloquem ela para frente. Quem precisar de informação, grita que a gente corre, que a gente socorre, que a gente vai atrás, né? Com certeza. Aham. Então, queria te agradecer mais uma vez imensamente o carinho, Obrigada pelo a atenção, convite, que não espero é de voltar. agora. A Márcia passa com a gente nas nossas lives aqui dentro do Bom Pra Cuca. Muito, muito obrigada do fundo do Adoro. meu coração pelo carinho, Obrigada a você. pela E atenção. a Dani foi minha Viu? professora. Ah, viu? Márcia, eu vou fazer 40 anos essa semana, gente. Foi minha professora. Nessa. Quando eu vejo as minhas alunas, assim, nesse sentido, mas eu acho que eu aprendi muito, né? Quando você chegou lá, eu estava Você tem aprendendo que mais um agradecer. bocado com vocês. Eu que te agradeço. Muito Eu bom que te trocar agradeço essas mesmo. informações.
Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada mesmo Tá de poder trocar com a gente. Tá bom? legal. Um beijo grande, beijo para os cachorros, para os filhos, porque a Márcia sempre É, me ouviu falando da filharada. Beijo para todo mundo. é verdade. Beijo. Beijo grande, Tchau, viu? tchau. Até, tchau, querido. Tchau. Tchau.